obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este projeto de resolução que recomenda a reprivatização da TAP, ou que no processo de reprivatização da TAP salvaguarda a mobilidade aérea das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, tem precisamente que ver com a importância das ligações aéreas no domínio de uma região insular. Aliás, é particularmente relevante quando olhamos para uma região que tem, naturalmente, uma descontinuidade territorial, que até encontra-se, no caso da região autónoma da Madeira e no caso da região autónoma dos Açores, em placas geográficas diferentes e onde é necessário que tenhamos uma resposta pela coesão, pela capacidade de cumprir e responder às assimetrias regionais e onde, para o tecido económico da região, é fundamental que a mobilidade tenha previsibilidade, tenha qualidade e, acima de tudo, tenha uma capacidade de resposta para quem vive, quem reside, quem visita e quem viaja para a região autónoma da Madeira. A TAP é, historicamente, uma companhia aérea de bandeira portuguesa e esse papel de desafios de resposta à nossa comunidade, quer interna, quer a comunidade e a diáspora portuguesa, devem ter, nessa qualidade, respostas diferenciadas que lhes permitam também ser um garante de funcionamento e um garante de respostas para as necessidades diárias. Acontece que aquilo que se verifica é que a TAP, independentemente da sua gestão pública ou privada, tem-se verificado uma empresa de cariz privada, de cariz demasiadamente centralista e uma empresa que representa, muitas vezes, o pior daqueles que foram os 50 anos do desenvolvimento e da democracia em Portugal. Lembremos que a TAP, neste momento, da região autónoma da Madeira, tem apenas ligações diretas para Lisboa e para o Porto. E faz com que todas as suas ligações façam depender de um território continental, designadamente um destes dois aeroportos. Ou seja, o que isto aqui se quer dizer é muito simples. É que para a TAP, que é atualmente uma empresa pública, faz parecer que o país e as suas ligações aéreas só começam a partir de Lisboa e do Porto. E antes que me digam que sim, durante o verão temos ligações diretas a Faro, essas mesmas ligações duram precisamente esse tempo, o verão. Portanto, tudo o que sejam ligações internas são até de ligação para Lisboa e para o Porto, esquecendo que Portugal é muito mais que o centro ou que a zona baixa da zona norte. E, nesse sentido, é também uma questão que queremos ver salvaguardada no âmbito deste projeto de resolução. Até porque tínhamos consciência de uma coisa. Hoje, através da promoção turística, através do desenvolvimento e a estratégia de comercialização da região, uma empresa pública tem naturalmente que salvaguardar aquele que é o seu equilíbrio no turismo. E permitam-nos a modéstia que a todos deve orgulhar, não só apenas ao PSD ou ao CDS, a Madeira é um destino de referência no mapa do turismo mundial, tem distinções que a isso faz menção e, portanto, naturalmente que não podemos aceitar que uma empresa pública que não tem que ter o comportamento de uma empresa privada, tem que ter uma gestão que corresponda a princípios de eficácia que salvaguardem circunstâncias do domínio público que os privados não são obrigados a corresponder, devem ter, naturalmente, uma circunstância de exceção. E, portanto, neste aspecto, a primeira recomendação que fazemos ao Governo da República, no quadro daquele que é um processo de reprivatização da TAP, é precisamente o reforço das frequências regulares durante todo o ano entre a Madeira e os principais aeroportos nacionais que não são sujeitos a serviço público, designadamente Faro, porque, naturalmente, a continuidade e a ligação territorial não se faz apenas pelo centralismo de Lisboa ou a necessidade de irmos ao norte. Temos que olhar para as questões de Faro, temos jovens a estudar no sul, temos migração daqueles que são os hoteleiros e aqueles que trabalham no setor do turismo e, portanto, há hoje uma necessidade que não tem que ver necessariamente com a resposta do domínio de uma empresa privada, tem sim e antes que ver com o princípio e o instrumento para o qual a TAP deve ser usada, de coesão territorial, de esbatimento das assimetrias e, acima de tudo, da capacidade de ligar Portugal no seu todo. E a segunda questão é uma questão que o PSD tem vindo a lutar há muitos anos, que é a questão da garantia da frequência aérea regular, direta e semanal durante todo o ano entre o Porto Santo e a região de Lisboa e do Porto, numa razão muito clara. O Porto Santo não é inferior àquelas que são as obrigações de serviço público das Flores ou as obrigações do serviço público a Terceira. E entristece-nos que a TAP, centrada e vidrada no hub de Lisboa, tenha uma visão
para estas ilhas e muito bem dos Açores, mas que não corresponda nem acompanhe àquelas que são as necessidades de deslocação do Porto Santo. O Porto Santo tem muito mais do que meras ligações aéreas na Páscoa ou nos períodos de verão, até porque o Porto Santo tem mais para dar, tem tido um trabalho fenomenal dos seus autarcas e daqueles que lá desenvolvem atividade económica. A questão da sazonalidade está esbatida, mas é preciso que uma empresa que lá está, tem capital público, não tenha o tal comportamento privado, tenha que ter eficiência e, naturalmente, que esta resposta para aqueles que são estudantes, para aqueles que são atletas, para aqueles que são representantes e residentes no Porto Santo, não têm que passar sempre daquilo que é o Aeroporto Internacional de Madeira. O Porto Santo tem dignidade, tem condições, há inclusivamente investimentos previstos da ANA naquele aeroporto e, portanto, naturalmente a TAP deve fazer essa diferenciação e deve, naturalmente, corresponder àquela que é uma questão no inverno IATA, que é a da ausência de uma ligação aérea para o Porto Santo. Já é tempo de debater isso. Uma outra questão tem a ver com a nossa diáspora. O contributo positivo da nossa diáspora é inequívoco naquela que é a dimensão económica do nosso tecido empresarial, das ligações com o exterior e onde, naturalmente, a diáspora deve ter uma ligação de contacto de permanência. Até porque, sim, a TAP não é apenas uma companhia de viagem, é uma extensão de Portugal no Atlântico e no mundo e deve, naturalmente, criar condições para que aqueles que residam nas comunidades tenham uma ligação direta à sua casa. E aqui, se calhar, houve algumas pessoas que, enquanto foram governantes, tiveram responsabilidades, que prometeram aviões e parece-nos que continuamos a ver aviões e que a TAP não assume a responsabilidade da ligação direta, por exemplo, com Caracas ou com a África do Sul, mas onde também é tempo de olharmos para outros destinos europeus, onde temos radicados muitos madeirenses, tais como o Reino Unido, que devem merecer esta ligação direta. Não é aceitável que, estando a 3 horas ou a 3 horas e meia do centro da Europa, a Madeira e os madeirenses tenham que fazer aquilo que se chama nas ligações aéreas um stopover em Lisboa ou no Porto. Devem ter estas ligações diretas para visitar os seus, para receber os seus, e onde, naturalmente, esta empresa, que independentemente de hoje quem é tutela e quem governa o país, tem que responder à necessidade dos madeirenses. Aliás, essa é a diferenciação daqueles que são autonomistas e daqueles que mudam o discurso quando são os seus governos ou os governos dos seus partidos a liderar o país. E, por fim, uma última questão que não é menos despecienda, tem a ver com a questão das ligações não só semanais, mas também dentro do mercado nacional, de frequências dentro daqueles aeroportos que são os aeroportos de Lisboa e do Porto. Aliás, a supressão da ligação aérea entre o Porto e Lisboa ao fim de semana, nomeadamente ao domingo à noite, faz com que muitos jovens, muitas coletividades culturais, recreativas e desportivas tenham que alterar significativamente os seus horários de participação, trazendo incómodos, trazendo muitas vezes alterações daquelas que são as suas rotinas diárias, porque eu quero relembrar, por exemplo, que em modalidades desportivas não profissionais há, neste momento, com esta supressão desta ligação, uma forma de afetar, claro, aquelas que são as rotinas dos seus praticantes, sejam os culturais ou recreativos, com um último voo da TAP às 18 horas a partir do Porto, diferentemente daquilo que acontecia às 22h15, quando, no passado, muitas dessas coletividades estavam e podiam fazer ligação à região autónoma da Madeira através do Norte, porque, mais uma vez, nós continuamos a defender que, independentemente das questões da gestão terem que ser otimizadas, que, independentemente da TAP, nos primeiros trimestres, ao longo dos últimos anos, ter apresentado prejuízos e recuperá-los ao longo do segundo e do terceiro trimestre, a verdade é que a TAP, se fizer sentido no universo da esfera pública, só fará sentido se corresponder, aí se obrigar a um conjunto de circunstâncias que não estão as empresas privadas obrigadas a cumprir. E, portanto, nesse sentido e nesse quadro, é recomendação do PSD, que esperamos que seja acompanhado por esta Assembleia, porque acima dos partidos estão naturalmente as convicções e as obrigações para com a Madeira e para com os madeirenses de criarmos condições significativas para que a TAP, neste processo de reprivatização que se iniciou no passado mês de agosto, atente a estas 4 realidades. Ligações mais frequentes e em novos horários com os aeroportos nacionais, ligações a todo o território nacional, designadamente na questão de uma ligação semanal no Porto Santo e ao Porto Santo a partir de Lisboa e do Porto, e termos também não só esta ligação às diásporas, criando não só essas ligações de caráter semanal ou quinzenal à diáspora, onde temos madeirenses radicados, mas sobretudo termos também uma capacidade de criar os tarifários, de olhar para aquelas que são as respostas à população portuguesa, até porque
Nós hoje estamos cá, mas somos cidadãos do mundo e é naturalmente que uma empresa que diz que liga o país e que está de braços abertos para o mundo tem que estar também de braços abertos para aquela que é a sua comunidade, para aqueles que são os seus representantes e para aquele que é, ou que dizem ser, um ativo excepcional da economia portuguesa. Muito obrigado.